Oi, meus amores, bom dia e boa tarde para vocês. Vamos dar continuidade, né, ao nosso terceiro dia de aula da semana. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus ilumine, que dê paciência, que Deus dê discernimento, né, para vocês, que tanto é difícil para vocês como é difícil para a gente, né, para mim e para a tia Tati. Essa luta que está sendo uma luta, né, praticamente já estamos quase findando o ano letivo, né, e a gente nem teve tanto contato presencial com vocês. Realmente teve que ser à distância, né? Mas é assim mesmo, vamos entregar na mão de Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós, né? Espero que vocês estejam se cuidando, a gente tá com muita saudade de vocês. E eu queria também falar uma coisa para vocês. Sempre que der, eu sempre falo. Sempre que der, grava um videozinho mostrando que vocês estão fazendo leitura, tá certo? Tendo acompanhamento. Quando houver alguma dúvida, né, não hesitem em ir lá no WhatsApp perguntar, que a gente tá para responder, tanto tia Lielma quanto tia Tati, tá certo? Se a atividade não está sendo conciliada, não tem problema, vai lá e comunica a gente. Caso a gente mande uma página que às vezes você não encontrou, não tem problema, faz a outra próxima, tá certo? Não tem problema nenhum. Então essas dúvidas aí eu tô falando que é para vocês já saberem. Tá certo? Vamos falar com o Papai do Céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. A nossa aula de hoje vai ser aula de religião. Como eu sempre falo na aula de religião, eu não vou deixar de falar nunca. Tá certo? A gente não vai pregar religiosidade aqui não, tá certo? É porque temos que falar, é uma matéria específica e ela tem que ser trabalhada em sala de aula. Mas a gente sabe que existe aquele aluno que é católico, que é evangélico, que é testemunha de Jeová, etc. A religião que for. Então, quando tia Lielma fizer a leitura desse livrinho, tá certo? Que é ilustrativo, justamente é uma Bíblia infantil, e você achar que não é com as mesmas palavras da sua Bíblia ou do seu conhecimento, não tem problema nenhum. Você vai copiar, você vai gravar o vídeo do jeito que você entendeu, tá certo? Mas eu vou repassar e aí você faz do jeito e da maneira que você acha que você entendeu, tá bom? Eu não quero que vocês pensem que a gente vai estar criticando a religião de ninguém aqui, jamais, tá certo? Claro que a gente respeita todas as religiões, mas quando eu fizer a leiturinha, você vê, fica a seu critério, tá certo? Ou faz do seu jeito, ou faz do meu jeito, ou faz do jeito que é a Bíblia de vocês, entenderam? É só uma aula que tem que ser trabalhada, tá certo? Então vejam só. Arrependimento. Afinal, quem é que manda aqui? Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado só por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, no mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. Então vejam só, aqui está falando, contando a história de quem? De Miriam, né? De Miriam e de Arão. Ou seja, a Miriam e Arão começaram a criticar, né? Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia. Então Miriam e Arão, eles começaram a fazer o quê? A criticá-lo, né? Eles começaram a falar deles dois. Então por essa questão, Miriam acabou criando uma doença de pele, né? Por conta da crítica dela em relação a Moisés. Mas aí Moisés, por ser um homem tão humilde, um dos homens mais humildes do mundo,
O que foi que ele fez? Ele orou a Deus para que Deus fizesse o quê? Curasse Miriam, né? E assim foi feito. Então vejam só, o que é que eu quero que vocês façam? Vão no caderno de religião e copiem um pouco. Afinal, quem é que manda aqui? Vocês vão falar sobre um pouco dessa história que vocês entenderam. Sobre a desobediência, vocês podem se basear por isso aqui, né? Às vezes a gente, ou pela crítica, às vezes somos muito críticos. A gente vai ali e critica um irmão, um primo, um pai, o que quer que seja, né? Mas a gente não deve ter esse olhar, essa visão de crítica, não. Tá certo? A gente tem que estar para aconselhar, para mostrar o melhor caminho, mas não para criticar, né? Porque às vezes a crítica, se ela for construtiva, ainda tá bom. Mas quando é uma crítica destrutiva, que vem só para botar a pessoa para baixo, não vai resolver de nada, né? Então eu quero que vocês façam um pouquinho da história de Moisés em relação quando ele se casou com essa mulher da Etiópia, que Miriam e Arão o criticaram por isso, e por essa questão Miriam acabou contraindo uma doença que deixou a pele dela branca. E por sua vez Moisés, ele fez o quê? Ele orou a Deus para que Deus a curasse, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Façam uma historinha no caderno, depois mandem para mim, tá bom? Beijo, até amanhã.